Bom, dando sequência, então, nós vimos o Lombroso, tá? Lembrando que nós estamos falando da escola positiva, né? Então, o Lombroso, o Ferri, e o último que nós vamos ver agora se chama Rafael Garofalo. São tudo italiano, tá? Então, qual que é a contribuição do Garofalo? Ele foi o camarada que inventou esse termo aqui pela primeira vez. Então, quando se fala em criminologia, né, foi justamente Garofalo que pela primeira vez cunhou essa escrita. Tá? Inclusive, o livro dele, de 1885, tem esse nome. Tá? Então, a contribuição dele, além disso, evidentemente, ele começou a estudar a parte psicológica, né, do crime. Então, vocês vejam que vai vindo uma evolução. Ele defendia, na verdade, que existia o chamado crime natural, né, então o crime ocorreria, tá? E o que ele olhava nesse crime natural? Os comportamentos. Tá? O que ocorre? Então, nesses comportamentos, se verificavam os sentimentos das pessoas, se existia algum sentimento universal, de piedade, de probidade. Então, se olhava, né, a questão do comportamento e também os valores da sociedade. Se tiver com o microfone aberto, por gentileza, feche para nós. Depois a gente abre para perguntas. Tá? O que ocorre aqui? O Garofalo, ele vai dizer assim, que o que faz a pessoa cometer crimes é justamente a ausência de sentimentos. Né? Surge aquela ideia, a pessoa é fria, né? Não teve sentimentos, cometeu um crime. Tá? Então, o crime ele está assim no indivíduo, né, na seguinte ideia de que quando o indivíduo ele tem algo na sua natureza como degenerativo, tá, a pessoa acaba cometendo esse crime. Tá? Então, por isso que ele vai muito na questão da psicologia. Né? Então, para ele, o comportamento do indivíduo, né, quando ele se degenera, ele possibilita que esse indivíduo cometa determinado crime, pela ausência dos sentimentos. Né? Quando a gente fala de sentimentos, sentimentos nobres, sentimentos humanos. Né? E ele vai dizer que ocorre uma anomalia. Tá? Então, ele vai dizer que o indivíduo, ao praticar um crime, ele ocorre uma anomalia, mas que isso não é patológico. Tá? Então, não é uma doença mental, tá? Mas seria algo do psíquico, né? Psíquica ou moral, né? Então, há uma diferença, né? Quando a gente fala de patologias mentais, nós estamos falando de um campo específico da medicina, né? A psiquiatria, que vai estudar as patologias mentais. Aqui não. Aqui não se reconhecem como um problema de psiquiatria, de patologia, mas sim, né, um problema da psicologia, né? A psicologia naquele sentido de problemas emocionais, da alma da pessoa, né? Então, não como uma doença, né, como uma patologia mental, né, mas com um problema que
psicológico, né, digamos assim. Tá? Então, o Garofalo, ele vai dizer aqui que a pessoa ela tem um déficit, né, na sua moralidade, na esfera moral, da personalidade do indivíduo. Ou seja, quando tem um problema na personalidade do indivíduo, né, desses valores morais, tá, essa modificação, né, mental da pessoa, ela cometeria crimes, tá? Então, quando a gente fala aqui em moralidade, né, pessoal, nós não estamos falando naquela moralidade presa a conceitos religiosos, né? Mas a moralidade enquanto virtude humana, né? Então, você ser uma pessoa solidária, você ver alguém passando fome e se compadece dessa situação. Então, comportamentos, né, que mexem com a questão moral, emocional da pessoa, independentemente dela estar presa a alguma religião ou não. Né? Então, a moralidade é um campo à parte, né? Não é um campo da esfera religiosa, né? Mas a questão da moralidade nesse sentido, né? Como um sentimento de pertencimento à própria humanidade. Tá? Então, o Garofalo, ele vai, evidentemente, estudar o Lombroso e o Ferri, e ele vai ver que nenhum deles tinha definido o delito, né? Então, ele cria o que se chama de teoria do delito natural. Tá? E daí, nós temos um conceito bem legalzinho aqui. Deixa eu copiar para vocês. Tá? Opa! Deu ruim aqui. Calma aí, pessoal. Vamos lá. Então, para o Garofalo, tá? O delito natural é a violação daquela parte do sentimento moral que consiste nos sentimentos altruístas, fundamentais de piedade e probidade, segundo o padrão médio em que se encontram as raças humanas superiores, cuja medida é necessária para a adaptação do indivíduo à sociedade. Né? Só que me lembra aquela história, né, que os juízes usam, né, lá no direito penal, do tal do homem médio. Né? Homem médio. Isso aqui vocês devem ver muito, o tal do homem médio. Né? Então, é o comportamento, né, esperado dentro de um padrão de sociedade. Né? Então, a comunidade pontagrossense, para ela o homem médio deve ser o quê? Né? Enfim, para o homem médio é razoável ele cometer um crime? Sim ou não? Não, né, pessoal? Então tem toda aquela coisa, o que, num contexto geral, diante de uma situação concreta, qual o comportamento esperado do indivíduo. Então, você faz aquela ideia de se estabelecer o que, em regra, a maioria iria fazer. Tá? Bom, seguindo aqui, já falei que o Garofalo punha pela primeira vez, né, o termo criminologia, tá? E ele tentou que isso ficasse, né, bem autônomo. Também aqui, uma das contribuições dele foi no sentido de que o Estado ele deveria separar
os criminosos violentos, né? E ladrões profissionais, criminosos habituais, né? E separar daqueles crimes menos graves, né? Então, ele faz bem essa ideia de que não se poderia, né, não se deveria colocar criminosos graves, né, que cometessem crimes mais reprováveis, junto de criminosos, né, mais light. Tá? Ele também faz a sua classificação de criminosos. Tá? E aqui, o Garofalo, ele, diferente dos outros dois, ele não vai dividir em 5, mas em 4 grupos. Tá? O primeiro grupo de criminosos, ele classificou como os assassinos ou delinquentes típicos. Então aqui ele fala das pessoas que trabalham principalmente o próprio egoísmo, né? E lutam por seus desejos e apetites instantâneos, né? Então, são os mais selvagens, né? Então, eles estão focados no imediatismo, digamos assim, de obter, né? Obter dinheiro, obter objetos que eles furtam, roubam, enfim, né? O assassino também, né? Então, seriam aqui a classificação que ele dá para o primeiro grupo. O segundo grupo, tá? Ele classifica de violentos ou enérgicos. Tá? Então, aqueles indivíduos que são desprovidos de sentimentos, né? De compaixão. Então, aqueles crimes violentos, vamos pensar hoje, vamos lembrar do caso daquela esposa lá, daquele empresário lá da IOC, onde ela picou o camarada, né? Então ela matou o cara e ainda picou em vários pedaços, né? Então entraria aqui, né? Totalmente desprovidos de compaixão, né? Porque se ela, né, ela poderia estar no grupo A, né? Cometeu o assassinato do marido, né? Deu um tiro, né? Ela seria um assassino. Mas não, ela não só matou, como picou o cidadão, né? Então, totalmente desprovido de compaixão, né? Então, entraria na classificação de violentos ou enérgicos. O terceiro grupo, tá? Ele coloca os ladrões, tá? Ou neurastênicos. E aqui, deixa eu só adicionar um aluno aqui. E aqui nós temos, neurastênicos, tá? Então, aqui ele fala que as pessoas que têm anomalias cranianas. Então, volta naquelas loucuragens lá do Lombroso, tá? Então, aqui ele chegou nos estudos dele, a pessoa que pratica roubo e furto geralmente tem uma anomalia craniana também. Constatação empírica também, ausência de cientificidade, né, para os dias atuais. Por fim, ele fala, a quarto e último grupo seriam os criminosos cínicos, tá? Então, aqui entrariam os crimes, principalmente crimes sexuais, né? Então,
ele classifica como cínicos, né? Porque a gente chama de crimes contra os costumes, né? Eu acho sim que ele errou no nome, né? Porque crime sexual é muito além do cinismo, né? É uma coisa bem objeta, né, pessoal? Então, essa é a classificação do Rafael Garofalo, tá? Então, nós vimos aqui a nossa famosa escola positivista, tá? Com os seus três principais representantes, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Ninguém? Professor, tem algum que é utilizado hoje? Na verdade, sim, para referência, todos são utilizados de alguma forma, né? Assim, porque se a gente pegar eles individualmente, nenhum deles ele é completo, né? Mas Uhum. para você, é Michele, né? Isso. Para você utilizar assim, na criminologia, você pode citar todos eles. Assim, digamos assim, nenhum deles é completo, mas assim, cada um deu uma contribuição, enfim. Beleza? Tudo bem. Uhum. Obrigada. Nada. Então vamos seguir lá, pessoal. Deixa eu minimizar aqui. Professor, todos esses aí são da fase antropológica ainda, né? Escola positivista. Não, antropológica. Isso, não, mas entre as fases ali que o senhor falou. Não. Cada um deles quer responder uma fase. Fase antropológica é o Lombroso. Deixa eu pôr aqui de volta para você. Entendi. E daí no outro, no Ferri já é outra fase e no Garofalo é outra fase. Isso aqui, ó. Deixa eu tirar uma foto aí, peraí. Se eu tirar foto, vai estar no YouTube. Ninguém quer assistir minhas aulas no YouTube. Então, a fase antropológica, pessoal, é o Lombroso, tá? Então, por que antropológico? Porque ele estudou lá o indivíduo, né? Focou só no indivíduo. Aí ele via lá as características do indivíduo. Daí ele foi lá nas prisões, viu que a maioria tinha a pele escura, a pessoa tinha um nariz de determinado formato, não sei o quê, cabelo cacheado. Aí o cara foi cismando com isso e na cabeça dele, a pessoa que nascesse com aquelas características físicas, ele tinha a tendência de praticar delitos, tá? A segunda fase foi o Ferri, a questão sociológica, então ele começa a ver a questão do crime não só como uma questão do indivíduo, né? Então, não basta só eu analisar o indivíduo, mas eu tenho que ver a sociedade, né, onde ele está envolvida. E me parece que isso até hoje a gente pode utilizar muito bem, né? É evidente que se uma criança nasce numa favela, num morro carioca, a tendência dela, né, aquele ambiente dela se envolver com tráfico de drogas, ele é muito mais propenso do que uma criança que nasce em Curitiba, que mora no Batel, que estuda no Colégio Bom Jesus, enfim. Então, o meio sociológico onde o indivíduo é criado, com certeza, né, além da condição financeira, vai possibilitar, né, a delinquência também. E a terceira fase, né, fase jurídica psicológica, é essa questão, né, do Garofalo, né, em ver a questão não como uma patologia, né, mas como desvios, né, de comportamento psicológico mesmo da pessoa. Tá? Bom, vamos seguir aqui. Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta?
Ninguém, todos felizes e contentes, né? Trabalho bem tranquilo, né? Alguém já começou a fazer meu trabalho? Ninguém começou. Professor, eu já fiz, já faz tempo até. Mas, assim, o que eu percebi, que até eu coloquei no meu trabalho, é que por que eu fiz a pergunta? Porque você percebe que o Brasil e o continente americano, de uma forma geral, ele vai, ele vai pegar essas teorias depois, quando elas já não são mais aceitas nos países mais ricos, né, e desenvolvidos. Pelo menos é o que está escrito lá, né? Que a gente teorias que para eles já passaram, né? E isso você não vê só no direito, né? Você vê em todas as disciplinas quando você estuda, né? Você vê que essas teorias, e até hoje ainda, eu vejo muito isso na educação. Teorias que não deram certo em outros países, a gente pega para trazer para o Brasil, sendo que já não deu lá, entendeu? Então, para que tentar aqui, né? Então, o Brasil e a América Latina, de uma forma geral, ela sempre está atrás em questão de evolução dos estudos que estão acontecendo em outros continentes, mesmo com a globalização. Por isso que eu fiz a pergunta se ainda a gente utilizava esses Assim, bom, né? hoje tem muito, na verdade, hoje se utiliza mais a criminologia crítica, né, a criminologia radical, mas é que o problema, assim, a gente não pode falar em criminologia crítica ou radical sem estudar esses primeiros pesquisadores, né? Então, assim, a gente sempre vai ter que ter uma concepção do que eles contribuíram para a gente propor as novas possibilidades. Mas, geralmente, o Brasil sempre está 30 anos atrás da Europa, né? Então, assim, por exemplo, a Europa, ela privatizou, né, todo o sistema de saneamento de água e esgoto, né? E não deu certo. Então, agora eles estão reestatizando, né? Então, assim, hoje você fala muito, né? Ah, vamos privatizar a Sanepar, vamos privatizar a Sabesp. Então, daqui 30 anos, é provável que daí reestatizem, né? Então, assim, sempre as experiências... a gente sempre está 30 anos atrás da Europa, né? Então, é bem complicado mesmo, né? O que você falou é verdade, né? Se já não deu certo lá, por que a gente vai tentar fazer dar certo aqui, né? Se geralmente aqui é muito mais enrolado para fazer algo dar certo, né? Se um país lá de primeiro mundo não conseguiu, por que a gente vai tentar insistir no erro, né? É bem complicado mesmo, tá? Eu vou voltar aqui, pessoal. Deixa eu ver onde nós estávamos. Cadê meu quadro branco? Bom, respondi a tua pergunta lá, quem tinha perguntado na antropológica? Respondeu. Tá, então beleza. Então, nós vamos tentar fazer rapidamente aqui, né, um resuminho, né, da escola positivista, né, que são esses três autores. Tá? Então, vamos. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, pessoal, é que os positivistas. Eita, os positivistas existiam primeiramente que era algo experimental, né? Então, podem ver que no estudo dos três, né, enquanto eles olham o crime, seja como um fenômeno natural ou social, né, era principalmente baseado na experimentação, tá? Então, eles iam a campo, né, e através do método experimental é que eles desenvolveram a ciência deles, né? Então,
seja lá na observação do Lombroso, né, na observação da sociedade pelo Ferri, né, observação do indivíduo enquanto conduta moral, psicológica pelo Garofalo, tá? Outra questão pós-positivista era que a pena era algo como uma defesa social, né? Então, eu tenho a pena para mim tentar, né, que o resto da sociedade não se contamine, tá? Então, também tem que lembrar que eles trabalhavam a ideia do tempo, a questão aqui é tempo indeterminado, né? Então, vamos lembrar lá na escola clássica, lá, quando a gente falou do Beccaria, o Beccaria dizia que a pena tinha que ter uma determinação, né? Então, não poderia ter penas eternas. Aqui, a ideia é que até a recuperação, né, pessoal? Então, é indeterminado. Então, se nós pegarmos hoje em paralelo lá no nosso direito penal, nós temos a questão das penas, né, versus as medidas de segurança. Se nós pensarmos bem, né, nós temos as medidas de segurança, elas constituem, muitas vezes, uma prisão perpétua, né? Porque aqui penas nós temos, né, agora foi aumentado, né, era 30 anos o máximo, agora é 40. Então, o máximo que alguém fica recluso é 40 anos, independente da condenação. Mas as medidas de segurança, né, vocês sabem que é sem limite. Então, lá o amiguinho do presidente, o Adélio, né, ele recebeu uma medida de segurança. Então, provavelmente, ele nunca mais sai de lá, né? Então, a famosa prisão perpétua, né? Embora se diga que não exista prisão perpétua no Brasil, se o camarada for condenado, né, ele não obter uma pena, mas uma medida de segurança, ele pode ir de mala e cuia e não pensar mais que ele vai voltar para a sociedade, porque dificilmente se conseguirá um laudo permitindo que essa pessoa retorne ao convívio da sociedade. Tá? Então, a ideia da pena aqui, né, então era essa, né, já se muda um pouco a ideia aqui na escola positivista. Tá? E aqui tem uma ideia de recuperação e reeducação, né, muito forte, né? Então, quando se estuda essa questão sociológica, né, aqui se desperta, né, principalmente quando o Ferri vai ver a questão da sociologia criminosa, ele percebe que esse indivíduo, ao retornar à sociedade, ele precisa ter um tratamento, né? Então ele tem que voltar numa condição melhor, senão ele vai ter uma tendência, né, de reincidir na criminalidade. Outra coisa, existem, né, então, a discussão aqui na escola positivista, né, a questão biológica, né, defendida pelo Lombroso, é muito forte. E vai ter a questão psicológica, defendida pelo Garofalo. Tá? Então, assim, aqui existe uma divisão, né? E só que assim eles na verdade são complementares, né? Mas a questão biológica no sentido de DNA criminoso, isso aqui a gente tem que repudiar, né, pessoal? Não podemos admitir isso, né? Senão a gente vai começar a rotular as pessoas, né? E daqui a pouco você criam ideias fascistas, né? Então temos que olhar com muita ressalva essas concepções de Lombroso. Tá? Por fim,
eu acho que deu para vocês estabelecerem bem a diferença, né, aqui na escola positivista. Eu vou tentar fazer um quadro esquemático e vou pôr lá no AVA, comparando a escola clássica e a escola positivista. Tá? Que daí vocês podem ver realmente essa transição, né, da escola clássica, que é chamada de pré-científica, para a escola positivista, que é a nossa escola científica. Né? Então, a mudança de método, né, toda aquela questão que teve lá nessa transição, a mudança, né, que o crime era um fato natural lá, quando a gente falava lá do Beccaria, e que aqui na escola positivista se diz que o crime decorre de fatos sociais, físicos, psicológicos. Tá? Lembrar lá que na escola clássica lá se tem a ideia do livre-arbítrio no cometimento de crimes. Aqui na escola positivista há sempre uma influência no indivíduo, seja uma influência biológica, hereditária, dito por Lombroso, seja a influência da sociedade, né, aspecto sociológico, onde a pessoa, o ambiente onde a pessoa vive pelo ferre, e seja a questão psicológica do próprio indivíduo. Tá? Também lembrar que lá, na escola clássica, se combatia o mal com o mal, né, e que aqui nós temos a punição de acordo com o grau de periculosidade do indivíduo. Né? Então, na escola positiva, eu tenho que olhar o indivíduo e ver, né, como que eu trabalho esse mal dele, né, em que medida, que pena, que nível de pena e severidade eu tenho que dar para que contenha esse mal que ele causou à sociedade, tá? E afasta ele da sociedade. Lembrar lá que com Beccaria, na escola clássica, a ideia era combater o absolutismo estatal, né? E aqui, na escola positivista, como já é nossa fase científica, a ideia era não tanto a questão de combater, né, a força do Estado, mas tentar entender o indivíduo, né, e por que ele pratica crimes. Né? Então, nesse sentido, nós tivemos aqui uma evolução. Né? Por isso que se fala que a criminologia passou a ser uma ciência autônoma, porque aqui eu comecei a me preocupar em saber o porquê de ocorrerem determinados crimes. Tá? E, por fim, né, a comparação é que lá na escola clássica, né, nós temos que a pena ela é certa e ela tem um prazo determinado. Tá? E aqui na escola positivista, a ideia da pena é uma medida curativa. Né? Então, como existem doenças incuráveis, aqui se cria a ideia de que também vão existir penas por prazos indeterminados, né? Principalmente quando a gente fala nessa questão psicológica, nessa questão psiquiátrica. Então, doenças mentais ou ligadas à psique da pessoa, até hoje nenhum médico vai tratar o indivíduo dizendo, olha, o prazo é certo. Tá? Então, é uma coisa muito mais de um acompanhamento, né, para ver a evolução do que qualquer outra coisa. Era isso que tínhamos. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Se você puder, então, colocar esse quadro lá para a gente, fazendo favor. Você já deu uma olhada lá? Tem uns materiais já que eu coloquei. Uhum. Vou colocar alguns textos, tá bom? Então, tá. Obrigada. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp, beleza, pessoal? Obrigado Obrigado, professor. pela participação de todos aí, tá? E vamos aguardar, né? Eu acho que em breve nós estaremos voltando ao presencial, né? Ou não, né? Eu não sei o que vai ser, né? Enfim. Tá joia, pessoal? Até breve. Um forte abraço. Até mais.